Para fazer essa peça, ela ainda tá aberta, que eu quero mostrar como que ela fica aberta e como fazer aqui o fechamento também. Eu utilizei o fio Anne, esse aqui é o rolo que eu comprei para fazer essa peça e ainda tá praticamente inteiro. O consumo não é muito de fio. E uma agulha de crochê 3 milímetros. Mas já fiz um outro tipo com fio amigurumi soft, já vi com fio de lã. Quanto maior a espessura do fio, vai ficar um pouco diferente o ponto, você adapta também o tamanho da agulha, mas dá para adaptar aí com o fio que você tiver. Esse aqui eu fiz no Anne. Além do fio e da agulha de sua preferência, você também vai precisar de um elástico, amarrador, enfim. Como que a gente inicia a peça? Vamos iniciar o trabalho fazendo o nozinho. E aí, para essa peça aqui, eu fiz no fio Anne e na agulha 3 milímetros, considerando que a minha tensão de ponto é solta, meu ponto não é apertado, eu teci um total de 20 correntes. As correntes não precisam ser muito soltas, tá? Deixa ela aí numa tensão média, nem muito apertada, nem muito solta. Eu fiz um total de 20 correntinhas. Eu vou passar a medida em centímetros, qual é o comprimento que fica essas 20, porque caso você escolher aí outro fio, outra agulha, para ter uma referência de qual tamanho que deve ficar esse início. Completei aqui 20 correntes. Pegando a fita métrica, nós temos então aproximadamente aí uns 10 centímetros de comprimento de correntinha. Então, se você estiver usando o fio mais grosso, um outro tipo de agulha, e desejar que a sua peça fique com essa proposta, faça aí um total de 10 centímetros de corrente. Feitas essas correntes, você vai pegar o elástico, vai inserir assim, ó, dentro do elástico, essas correntes, e fechar o último ponto na primeira corrente, pra gente trabalhar em círculo. Então, aqui eu tô com a minha agulha, eu tenho a minha última correntinha, vou introduzir a agulha na primeira correntinha e aí fecho com um baixíssimo. Pronto, fechou em um baixíssimo, unindo as pontas, você vai ter a correntinha aqui presa no elástico. E agora nós vamos trabalhar ao redor desta corrente, fazendo pontos baixos. Para iniciar, você faz mais uma corrente, simulando o primeiro ponto baixo. E aí, nós vamos colocar um marcador em cima dessa corrente, só nessa primeira volta, tá? Para facilitar essa visualização, depois vocês vão entender. Agora, nós vamos fazer o quê? Em cima de cada corrente, fazer um ponto baixo. Então, aqui na próxima corrente, eu vou introduzir a minha agulha e fazer um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E fazer pontos baixos em cima de cada correntinha da base, até chegar lá onde está o marcador. Vou aproximar aqui a câmera para facilitar a visualização. Essa aqui é a minha próxima corrente. Eu introduzo a agulha nela, busco meu fio e faço ponto baixo. E aí, fazemos isso em cima de cada correntinha da base, um ponto baixo. Dei a volta, fazendo os pontos baixos, até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, fiz o meu último ponto baixo. E aí, agora, eu tiro o marcador, introduzo a agulha nele e faço um ponto baixo. A partir daqui, você não precisa mais utilizar marcador, não vai precisar fazer contagem de pontos, nada disso. Trabalharemos sempre ponto baixo em cima de ponto baixo, circular, sem fechamento de carreira. Isso facilita para que não precise ficar contando ponto e também não dá emenda na peça. A peça fica com o acabamento perfeito. E faremos isso aí por muitas carreiras até a peça ir ganhando corpo e ficando nesse formato aqui, que é o nosso desejo. Veja que aqui nessa peça que não tá finalizada, olha a quantidade de carreiras que eu fiz. São muitas carreiras, e quanto mais carreiras você fizer,
mais enrugadinho vai ficar a peça e fica super estilosa. Então, você vai fazer isso, pontos baixos em cima de pontos baixos, até atingir o efeito desejado no trabalho. Aqui eu tô fazendo a minha segunda carreira, ponto baixo em cima de ponto baixo e contornando ao redor do trabalho. O elástico sempre fica aqui no meio, ele agora tá com 2 elos interligados. E aí a gente vai fazendo os pontos baixos e aumentando o corpinho. Você vai dando a volta, fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo e não tem fechamento de carreira. Porque a gente não fecha a carreira, sobe, ponto. Aqui a gente tá trabalhando de maneira circular, sem fechar e subir carreira, justamente para não ter emenda e para não precisar ficar contando pontos. Aqui eu já construí 3 carreiras e é só isso. Para conseguir finalizar a peça, é só dar sequência fazendo as carreiras de ponto baixo até completar a quantidade desejada. Então, aqui é a minha peça iniciada. Essa já é uma peça que eu fiz muitas carreiras e já tô com ela praticamente pronta, só preciso fazer o fechamento aqui do início com o final. Antes de continuar, eu gostaria de trazer essa informação. A minha tensão de ponto, ela é solta, o meu ponto é mais soltinho, não é apertado. Por conta disso, minhas peças costumam ficar maiores. Se você tiver um ponto apertado e usar a mesma quantidade de correntes, muito provavelmente seu trabalho aqui vai ficar menor. Então é importante que você sempre meça e veja se a medida que você obteve é o que você deseja. Aqui no meu trabalho, nós temos num lado, né? Ó, aproximadamente aí pouco menos de 5 centímetros. Se for considerar os dois lados, tem quase 10 centímetros, né? Que é a nossa medida ali inicial das correntes. E esta medida, ela vai impactar diretamente no efeito da peça. Veja que é esse comprimento aqui. Se você quiser uma peça não tão larga, você vai fazer menos correntinhas. Se você quiser uma peça um pouco maior, você pode fazer mais correntinhas. O legal é que é só adaptar a quantidade de correntes no início e você pode aí ter vários efeitos. Você vai dar sequência fazendo a quantidade de carreiras desejada. Aqui eu já estou com a minha peça pronta. Só vamos fazer o fechamento juntos. Para essa peça, eu fiz um total de 88 carreiras de pontos baixos, só para vocês terem aí uma referência. Você pode dar sequência e fazer mais, para a peça ficar mais enrugadinha, é só puxar, vai ficar mais enrugadinha, ou menos para ela não ficar tão enrugada. Aqui eu tenho um total de 88 carreiras de pontos baixos. Para fazer o fechamento das duas partes e finalizar a peça, aqui você tá com a agulha fazendo a última carreira, né? Assim que finalizar, vamos cortar um pedaço de fio. Deixa aí uma quantidade suficiente que a gente vai fechar com agulha de tapeceiro, fazendo costura. Então, deixei aí um pedaço, corto o fio, vou tirar a minha agulha, pego a agulha de tapeceiro. Eu só tenho essa agulha aqui, que ela é mais grossa. O ideal é uma mais fina, mas eu vou usar o que eu tenho aqui. E aí você usa o que tiver aí em casa também. Coloca a agulha no fio e aí nós vamos unir as pontas. Encontra lá com o outro lado, pode pegar qualquer ponto. Lembra que aqui é a nossa base de correntes. Eu vou sempre pegar 2 correntes, tá? 2 alcinhas. E aí é só unir. Uniu de um lado, busca aqui, pega 2, pega lá o outro lado. E aí você vai fazendo essa junção de um lado com o outro, sem pular nenhum ponto. É só uma costura normal aqui, de união. E aí você vai fazer isso até completar toda a volta. Eu vou dar sequência,
fazendo aqui o meu, completando a volta, e aí volto para mostrar como é que ficou. Eu finalizei a peça, fiz o arremate, expliquei e não estava gravando. Mas você faz o fechamento por toda a volta, arremata o fio que sobra, se quiser colar a pontinha para deixar bem seguro, faz uns nozinhos e aí a sua peça está finalizada. Lembrando aí que você pode adaptar a quantidade de correntinhas no início para fazer mais estreita, mais larga, mais volumosa. Fique bem à vontade aí para criar a sua peça. Espero que você tenha gostado do vídeo. E não deixe de seguir o canal para sempre acompanhar as novidades. Até a próxima!